responder a pergunta de hoje, tá? Vamos ver qual é a pergunta de hoje e que a gente pode responder nessa oportunidade. Vamos ver aqui. A pergunta é: Deus escolhe políticos para governar? Deus escolhe políticos, né? Deus quer esse, não esse, não esse. Deus quer esse e assim por diante, né? Essa é a maneira de Deus agir. Então vamos analisar aqui alguns itens a esse respeito. Primeiro, desde o primeiro século depois de Cristo, né? Essa pergunta acompanha o cristianismo, não só por anseio de querer saber como a necessidade, não só o anseio de querer saber, como a necessidade de julgar e condenar políticos por serem ou não indicados por Deus. Sempre esquecemos que todo ser humano tem virtudes e defeitos. E, em geral, todos se parecem, mesmo que cada um se identifique com bondades e maldades específicas. 2. Todos os povos do mundo, ou grande parte deles, entendiam ou gostavam de acreditar que seus reis eram escolhidos pela divindade ou mesmo deveriam ser entendidos como a própria divindade ou um dos deuses do panteão. Isso fazia parte da necessidade daquilo que Jetro, o sogro de Moisés, né, afirmou a Moisés, que a palavra dele, como homem, não seria bem atendida, mas se fosse da parte de Deus e o povo cresce, assim seria bem atendida. Tá bom? Terceiro, na experiência hebraica, aconteceu coisa muito semelhante. Os reis iniciais foram escolhidos por Deus, configurando sua descendência como também escolhida. Eles não eram deuses, mas eram quase isto. Eram íntimos de Deus, protegidos dele, por isso eram chamados de ungidos, que quer dizer enviados pelo próprio Senhor. 4. Notemos que, mesmo com esta crença de Deus apontando gente para seu rei, houve grande decepção, como se Deus não soubesse bem quem poderia colocar naquela função. Saul e Davi deram alegrias a Deus e também tristezas e infidelidades. O mesmo aconteceu com a descendência de Davi. Tudo isto avisava uma de duas coisas. Ou Deus não sabia escolher e se decepcionou a ponto de ter que substituir Saul, jogando fora toda a verdade de sua onisciência, ou não foi ele que escolheu, e sim o entendimento teológico e humano de Samuel. Nesse caso, como ele e o povo acreditavam, afirmou que Deus é que fez a escolha de um ou outro nome. 6. Estas experiências e afirmativas bíblicas do Antigo Testamento é que muito influenciou o cristianismo. Não no Novo Testamento, mas já no século IV, quando, visando benefícios inclusive materiais, sociais e outros escusos e particulares, as lideranças do cristianismo organizado
assumiu o papel de dar apoio cego, incondicional, a Constantino, que já era imperador com outros e que estava em guerra contra estes outros. Para isto se tornar imperativo para os cristãos espalhados pelo mundo, ele usou um sonho que muitos acreditam ser mentira, como outras mentiras que ele sempre disse na convivência com o cristianismo, ele, Constantino, para ser aceito e apoiado incondicionalmente como homem escolhido por Deus para aquela liderança. Constantino era um mentiroso quanto mais. Gostava de mentiras, né? E aquele sonho que ele disse lá, muita gente acredita que foi mais uma mentira, né? Estava lá um povo com vontade de ser enganado e ele mentiu e enganou e conseguiu o que ele queria. Tá bom? 8. Entre as mentiras de Constantino, uma foi de que era cristão. E um ato que naquele tempo era essencial para comprovar isto, ele resistiu até o final da vida, o batismo. No entanto, oferecendo favores e privilégios às lideranças do cristianismo, conseguiu ser quase como o líder maior de todas as igrejas. Com sua morte, os demais imperadores continuaram com certa liderança permitida pelos líderes religiosos que não conseguiam deixar os privilégios do império. Essa mesma crença de escolhidos de Deus para a política se repetiu igualmente durante a partir da queda do império entre os reis bárbaros. Também na Idade Média e Moderna, com os reis protegidos pelos papas, e na Idade Contemporânea, em relação a Hitler e seu fascismo e outras situações mais. Então, o cristianismo tem sempre usado esse argumento. Deus escolheu esse é o homem de Deus, esse é o mandado, o enviado de Deus. Sempre usou esse tipo de conversa, que é apenas uma repetição, porque funcionou, não é? E tem funcionado, as pessoas gostam de acreditar nisso, então tem sido usado, né? E funcionado, entendeu? Mas vamos ver o restante. Na verdade, Deus até teria pessoas escolhidas para exercer funções políticas entre os povos, mas quando criou o ser humano à sua imagem e semelhança, isso o leva a não forçar ninguém a nada. Ele não leva ninguém a ser eleito para cargo nenhum, embora os cristãos gostem dessa ideia para fazer manipulações, como sempre fizeram na história desde os tempos de Constantino. É manipulação. O que Deus faz é abençoar os eleitos e não eleitos, né? Abençoar eleitos e não eleitos. Abençoar os povos que são bem governados ou não. Atuar para que o capitalismo, o amor ao dinheiro, promova o menor prejuízo possível para que todos sejam o mais felizes possíveis, né? Apesar das pessoas que são escolhidas para governar. 12. Se Deus escolhesse pessoas para governar um ou outro país, faria isto com todos os países, pois ele ama todos os países. Se ele fizesse isso, não haveria África explorada e faminta. Não haveria.
Não haveria sofrimentos e fome. Não haveria ricos nem pobres. Não haveria tudo o que há em todo canto. Essa ideia de que Deus elege pessoas específicas é o mesmo espírito diabólico vingados em relação a Constantino e outros muitos que já passaram por esses títulos loucos do cristianismo joio, que sempre existiu. Tá bom? Então, esses são pontos, argumentos para responder a essa pergunta. Deus escolhe políticos para governar um povo, um país ou o que seja? A gente respondeu isso aí. Tá bom?